testando aqui, a internet já entrou e já caiu. Então voltamos, né? Voltamos de onde nem saímos ainda, mas enfim, 18 horas e 1 minuto. Eu tô aqui hoje, feliz da vida. Olha só, hoje eu consegui não que seja difícil, né? Mas assim, por conta das restrições que a gente está vivendo, hoje, depois de mais de 2 meses, eu fiz o meu primeiro atendimento presencial na minha salinha querida, né? E atendi uma pessoa muito querida mesmo, do coração. E além de querida, corajosa, né? Fizemos atendimento de máscara, bonitinho. A gente dividiu o atendimento em 2 partes, então a gente fez a chamada de vídeo primeiro, cada uma no seu canto, né? Verificamos as coisas que estavam pegando e depois essa moça muito jovem e muito corajosa, né? Até coloquei um vídeo, né, aqui que a gente fez juntas. Foi para minha sala, deitou na maca e recebeu barras de Axis, né? Que delícia, como pode melhorar? Além das barras, umas outras cositas más, né? Porque acaba sendo um pacote, né? O atendimento é um pacote. E então, isso me deixa muito feliz, né? Que a gente está podendo voltar aos poucos, devagar, com cuidados e tudo, mas a gente está voltando a ter liberdade, né? Ter liberdade. Para quem tem muitos números 5 no nome, né? Que nem eu tenho, não ter liberdade é uma coisa muito complicada, né? Enfim. Então, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, que é o seguinte: eu quero falar sobre expectativas, tá? Então, eu não coloquei a pergunta, né, anteriormente, mas assim, o que você espera, né, deste momento da sua vida, dos desafios que você está enfrentando, das pessoas que você encontra, com as quais você vive, convive, algumas, né, mais intensamente, outras menos intensamente. Como que você gerencia suas expectativas, tá? E eu queria trazer só uma noção energética do processo de instantâneo e automático que a gente tem de criar expectativas, né? A gente muitas vezes cria expectativas a respeito do comportamento de alguém, de coisas que elas vão proporcionar pra gente, de como vai ser uma festa, de como vai ser um encontro, um evento. Isso gera uma certa ansiedade e tudo mais, e pode ser que as expectativas sejam realizadas, elas aconteçam e a gente se sinta feliz da vida, e pode ser que a gente se sinta muito frustrado, né? Entre um espaço e o outro espaço tem uma gama muito grande de possibilidades, porque é muito variável o que a gente realmente recebe da vida, né? E aí, o que acontece quando é um evento, uma coisa casual, isso não é nenhum grande problema na nossa vida. O problema é quando a gente gera expectativas repetitivamente, né? Vez após vez, em relação a alguma pessoa, algum lugar. E aí eu vou dar um exemplo que é o seguinte, né? Quem tem filho, menino ou menina, quem tem filho que quebra as coisas, que apronta, que bate no colega, no irmãozinho, né? Crianças assim mais agitadas. A gente, num dia, né, tá na escola e a diretora chama, você tem uma reunião, aí na outra semana é um professor que reclama, na outra semana é a mãe do colega que reclama, e isso vai criando em você um histórico em que você acorda de manhã, depois de um determinado tempo, você acorda de manhã já com a expectativa de que aquela criança vai aprontar, né? Então você já pensa assim, nossa, o que o Zezinho vai aprontar hoje? O que ele vai quebrar? Com quem que ele vai brigar? Quem na escola vai me chamar, né? No tempo que elas iam para a escola, né? Que hora que tá demorando muito para ele brigar com o irmão dele ainda, né? Daqui a pouco ele já vai brigar. E o que acontece? Quando a gente gera esse tipo de expectativa a respeito do comportamento, seja de uma criança ou de um adulto mesmo, ele funciona da seguinte maneira: ele cria um campo energético em volta sobre, né,
a pessoa da qual você está criando, sobre a qual você está criando aquela expectativa, e fica aquela energia pairando ali. Então, você fica, entre aspas, feliz quando você percebe e realmente acontece alguma coisa. Então, você fala assim, nossa, tá vendo? Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu sabia que ia dar errado. Eu sabia que esse menino ia quebrar alguma coisa hoje. Esse eu sabia, ele te traz uma satisfação, mas assim, é uma satisfação meio negativa, né? Vamos combinar? Porque, assim, eu sabia que ia dar errado, não é uma coisa que agrada a gente, assim, saber que uma coisa vai dar errado. Porque a gente, no fundo, quer que as coisas deem certo, né? A gente quer que as coisas funcionem, né? E aí o que acontece? Quando você cria várias vezes a expectativa em cima de uma pessoa a respeito de um tipo de comportamento ou de um tipo de resultado, tá? Você tá então adensando cada vez mais você tá mandando para ela as partículas. Chegou? Entra, Ana. Eita. Alguém foi no supermercado. Entra. Você vai mandando, enviando mais partículas com a mesma informação, né? A informação muitas vezes negativa a respeito daquela criança ou daquela pessoa. E isso vai fazer com que essas partículas de energia nossa, vai aprontar alguma coisa, elas vão ficar pairando em volta dessa pessoa. E é como se fosse um comando energético, é um peso energético. É como pegar, oi Cidinha, é como pegar um bloco de energia. Ana, você fecha a porta ali, por favor. Que tá fecha, só me dá o durex que tá aí na gaveta. Ah, filha, sei lá, você acha o durex aqui? Ah, não, tá no estojo. Então, tá no estojo. Fecha a porta da cozinha lá. Olha a barulheira que tá lá. Fecha. Tá? E você cria esse bloco energético que fica pesando em cima daquele ser. Então, é quase que um comando. A criança vai aprontar, porque você está pedindo para ela aprontar. Energeticamente, você não quer fazer isso, mas você está pedindo para ela aprontar. Né? Você tem uma reunião com o chefe que costuma ser grosso com você, costuma ser grosso, oi Patrícia, costuma ser grosso com as pessoas em geral, né? Você vai já com a expectativa de que ele vai fazer alguma grosseria. E se todos os funcionários fazem a mesma coisa, é basicamente como se você prendesse ele num papel, né? Esse papel de ter que cumprir com aquele protocolo de ser grosso com as pessoas. E ele acaba ficando, não vou dizer refém, mas ele acaba ficando muito influenciado por esse tipo de energia. E para ele sair de dentro, né, dessa couraça energética, vai precisar de um esforço. Vai precisar de uma conscientização da parte dele, seja ele o filho, o chefe, o marido, enfim. Então, assim, se você quer, se você deseja que o seu filho tenha um comportamento diferente quando ele começa a gerar, né, comportamentos assim complicados. Quando você deseja que ele tenha um comportamento diferente, começa em você destruir essas expectativas que você está criando dia após dia a respeito do comportamento dele, para que você deixe o campo de energia dele mais leve, para que você deixe mais espaço para ele poder se manifestar, tá? Mais espaço para ele se aventurar a ser outra pessoa, a ser diferente, a ser mais ele, independente do que os outros esperam dele. Eu tenho uma amiga muito querida, ela foi trabalhar numa empresa que todo mundo falou para ela, todo mundo avisou. Mandei sem querer, né? Não tem problema, pode chorar. Andresa. Agora manda outro, manda os coraçõezinhos aí, gente. Ih, que engraçado. O que acontece? Ela foi trabalhar numa empresa e todo mundo avisou que o chefe era assim tremendamente casca grossa, que ele era insuportável, que ele batia na mesa, que ele gritava, quebrava coisas e não sei o que, não sei o que. Beleza. Ela falou assim, você tem coragem de trabalhar nesse lugar? O pessoal perguntava pra ela, você tem coragem de trabalhar porque não para uma secretária executiva aqui, ninguém aguenta esse cara? Ela falou assim, deixa comigo. Aí, Janaína, deixa comigo. E ela foi completamente sem expectativas. O que ela fez? O comportamento, o que ela refletiu, né? O comportamento que ele tem
tido com as pessoas que trabalham para ele tá indo dentro deste padrão. Eu não tenho histórico nenhum com esse cara, eu não tenho nenhuma rusga com ele, eu não tenho nenhum problema com ele, eu não tenho por que esperar, gerar expectativas, de que ele vai ser grosso comigo. Então eu vou entrar na sala todas as vezes que eu tiver que falar com ele, barreiras baixas, sem estar nesse medo de ser maltratada, né? Sem gerar esse tipo de energia. Ela não entra assim tensa, né? Pronto, o cara é um doce com ela. Aí as outras meninas ficam com inveja também, né? Porque também vou te contar, né? É outra história, mas assim, quando você começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, você sabe, você começa a ficar responsável pelos seus pensamentos, porque você sabe que eles têm influência, sim, sobre as outras pessoas. Não que você mande, né? Que você fala assim, vai, faz e não sei o que. Você não está hipnotizando pessoas, não é isso. Mas você tem influência, sim, sobre o comportamento das outras pessoas. Então, aí eu pergunto para vocês o seguinte. Imagina que você tem um cara que fez alguma coisa errada, tá? O cara foi, traiu o colega, né, na escola, traiu o colega, arrumou uma barraco na escola, tá todo mundo com a cara virada para ele, ninguém convida ele para mais nada, tá? Ele virou persona non grata e ninguém mais quer saber dele. Então, o que acontece? Oi, Bernadette, quanto tempo? Aí, o que acontece? Toda vez que as pessoas, os colegas e parentes, né, e os pais dos colegas pensam nesse rapaz, eles pensam, putz, grila, né, meu, aquele cara, ó, você viu o que ele aprontou? Você viu? Ele não tem coração, ou ele é assim, ou ele é assado, e estão lá mandando, como é que fala? Não é comportamentos, né? Comentários, né? Oi, Fê, eu fui trabalhar hoje na nossa sala. Estão mandando comentários que são informações, certo? Porque tudo é energia, então a nossa palavra, o nosso pensamento é energia, a gente está emitindo essas ondas, tá? Elas vão chegar a seu destino, elas chegam sempre. E eu tô emitindo constantemente, uma após outra, informações negativas a respeito daquela pessoa. E aí, em vez de eu criar um campo em que ela tenha liberdade para ela trabalhar de outra forma e para ela rever, de repente, o que ela fez, e falar assim, nossa, realmente eu fiz uma burrada, né? A gente não dá essa chance para ela, porque a gente fica acusando, a gente fica julgando e a gente fica alimentando mais esse universo de energia negativa que a gente está colocando em volta dela, né? Seja qual foi o comportamento, porque vamos combinar, né? Errar, todo mundo erra, não erra? Todo mundo erra. Quantas burradas eu já não fiz? Sei lá, não vou nem contar. Não vai caber aqui, ó, no negocinho, né? Quantas burradas a gente faz? Se a gente for ser julgado todas as vezes que a gente faz um erro, que a gente comete um erro, se a gente for ficar sendo julgado por anos, por conta de um erro que a gente cometeu, qual é a chance que a gente tem? Vai ficar muito mais difícil para a gente sair desse lugar, de se sentir incapaz de mudar. Então, se você tem alguém na sua família, no seu trabalho, que te enche a paciência, que é irritante, que é grosso, que tem um comportamento complicado, a pior coisa que você pode fazer é ficar comentando. Por você viu, cara, meu, viu como ele foi grosso de novo? Eu sabia que isso ia acontecer, né? Eu sabia. Meu, esse sabia é um tiro no pé que a gente dá. Sabe? Ele traz essa satisfação mesquinha, né? Pequena, da gente... Tá vendo? Eu disse. Avisei pra você não aceitar esse emprego. Esse cara é insuportável. E aí? Que serviço eu tô prestando pra quem? Eu não tô ajudando a mim, não tô ajudando a pessoa de quem eu estou falando, não estou ajudando a pessoa para quem eu estou falando. É tudo um universo, nem sei se é fake news ou não também, né? Porque às vezes mistura um monte de coisas, um diz que às vezes nem é verdade. Não tô nem entrando nesse lado. Mas vai ficar um tornado ali em volta dessa pessoa só de energia negativa. E a gente vai criando pequenos monstros, sociopatas.
A gente cria. A gente fala mal de tantas pessoas, gente. A gente tá falando mal do Rubinho Barrichello até hoje. Não é? Vira e mexe, sai post tirando sarro do cara, da Dilma. O que é isso? Quantas pessoas nesse país falando mal da Dilma? Lá eu sei o que ela tá fazendo. Ela não foi boa presidente. Entendeu? Se eu tivesse sentado naquela cadeira, Jesus, o que eu teria condição de fazer? Não sei. Né? É muito complicado. Mas, Andreisa, é uma coisa que a gente não presta atenção, não é verdade? Porque a gente vai se associando, a gente vai ficando amigo, né? Vai fazendo amizades e tudo, com pessoas que pensam da mesma forma. Então, o meu falar mal do fulano me faz ficar próxima de ciclano. Porque ela também não gosta do cara, né? Do chefe X lá. Né? Então, eu vou criando as panelinhas das tias, né? Das meninas e dos caras, porque homem também é bom de fofoca pra caramba, de falar mal do fulano X lá. Escolhe um pra Cristo. Sim. Devanildo. Olá. Então, é um vício de resmungar, e é um mimimi, e é uma reclamação. Isso deixa você com energia ruim, deixa o ambiente com uma energia ruim, você manda energia ruim para as pessoas de quem você está falando e para quem está te ouvindo. Então, toda vez que a gente gera uma expectativa negativa e ainda fica contente porque ela se realiza, você está fazendo um desserviço para você mesmo. Se você deseja mudar o comportamento, sei lá, do seu filho, que acorda meio-dia e não quer fazer nada da vida, por exemplo, né? Ou joga videogame feito um louco, tá viciado em videogame, não sei, tem muitas questões que a gente enfrenta hoje em dia que são diferentes das questões de antigamente, né? A pior coisa que você pode fazer é ficar falando mal dele para todo mundo, para a vizinha, pro cara da portaria. Quando eu era criança e a gente não tinha nada, a gente não tinha estudo, a gente não tinha psicologia, não tinha terapeuta para criança, não tinha aulinha disso, aulinha daquilo, não era nada, era brincar na rua e acabou. Eu morei no interior um bom tempo, né? E o lance era brincar na rua, gente. Saiu da escolinha, vai brincar na rua. E a escolinha era só brincar também, não tinha essa coisa de aprender muito, não. Era mais brincar. Eu tenho um irmão que é quase da minha idade, e ele era desse tipo aprontão, assim, né? Ele gostava de botar fogo nas coisas, assim, né? Brincava com umas coisas meio perigosas, desmontava todos os rádios da casa, né? A gente achava que ele ia para a área de eletrônica, não foi, né? Mas enfim, ele tinha umas habilidades, assim. E um dia deu um estalo na cabeça da minha mãe, simplesmente, porque todo mundo falava, porque o Marquinhos tá aprontando, por que ele vai aprontar hoje? O que o Marquinhos vai quebrar hoje? O que não sei o que, não sei o que. Um dia minha mãe chamou a gente, era todo pitico, num monte de criança, né? 5. Ela chamou a gente e falou assim: a partir de hoje, a psicologia infantil desta casa é a seguinte: a gente só vai elogiar. Um olho pra cada um e falou assim: elogiar o quê? Não importa. Se você não achar o que elogiar, você fica quieto. Se você quiser ajudar, você elogia. Então você elogia que ele conseguiu combinar short com a camiseta, que ele comeu sem derrubar a comida toda para fora do prato, que ele conseguiu tomar o café com leite dele sem lavar a cozinha de leite, não importa. Qualquer coisa. A gente não tinha muito brinquedo, muita coisa assim. Era realmente bem restrita, né? A nossa vida de infância no interior. A gente brincava na terra, no sítio, né? Correndo atrás das galinhas, essa coisa assim. Então, ele pediu para pegar uma galinha, que ia ter uma galinhada naquele dia, ele conseguiu pegar a galinha, elogia. Você só vai elogiar. E em questão de 1 ou 2 meses, esse menino era outra pessoa. Simplesmente a minha mãe, da sabedoria inata dela, sem ninguém falar nada, sem consultar nada, não tinha internet, não tinha nem programa da tarde da Xênia, aquelas coisas assim, né, daqueles programas de mulher assim, que depois ficaram na moda, com dicas de culinária e dicas de não sei o que. Não tinha nada disso. Tinha muitas vezes que a televisão ficava só aquele poltergeist assim, porque não tinha programação.
E é isso que minha mãe fez, sem ter nenhum estudo. Ela simplesmente mudou a estação de rádio que ela ficava emitindo para ele e todo mundo ficava emitindo para ele todos os dias. Chamou a cúpula, fez uma reunião e vamos lá, vamos junto. E vamos junto. E vamos parar de criticar, parar de falar mal, né? E parar de ficar esperando a próxima, o próximo rádio desmontado, né? Essas coisas engraçadas. A gente achava tudo engraçado, porque a gente não tinha noção do valor, né? Das coisas. Mas meu pai não achava muito engraçado, não. Né? E hoje em dia a gente sabe que toda forma, todo pensamento e sentimento, mesmo que pensado apenas dentro da cabeça, é uma forma pensamento, é uma forma sentimento, responde à gravidade e se associa por semelhança, por ressonância harmônica, por física, a outros sentimentos e pensamentos de mesma vibração. Então, a gente emite um pensamento, mesmo que ele seja silencioso aqui dentro, sem eu abrir a minha boca para ninguém, isso já é uma onda que está reverberando no espaço e vai grudar com outras semelhantes. E uma vai engordando a outra, vai criando massa, vai criando massa, vai criando massa, até que chove na cabeça da pessoa um monte de porcaria, tá? Então, era essa a minha questão para trabalhar com vocês hoje, a questão das expectativas. Hoje foi um dia que foi diferente, porque eu atendi o dia inteiro, né? Fazia tempo que isso não acontecia, fiquei feliz da vida com isso. Andresa, o que se chama de pensar errado? Assim, ó, deixa eu fazer uma diferenciação que eu já falei sobre isso, né? Existe uma coisa que é você julgar e existe uma outra coisa que é você ter a consciência do que aquela pessoa está fazendo. Então, assim, se você pensa, por exemplo, falar de uma pessoa conhecida, né? O Lula é um ladrão, safado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso, eu também fiquei feliz, Cidinha. Isso, se eu emito esse pensamento ou essa conclusão, esse julgamento sobre esse ser, tá? Goste dele ou não, e isso pesa em mim, isso me põe para baixo, isso não me ajuda a ficar mais feliz, mais bacana, mais alegre, isso é considerado energeticamente um julgamento. E o julgamento, ele é sempre destrutivo. Se eu olho para essa pessoa e falo assim, oi Marcela, olha quem tá aí, lá do Canadá. Eu olho para essa pessoa e falo assim, olha, esse cara é um ladrão, tá? Então, se é leve para mim, energeticamente, eu estou tendo uma consciência do que essa pessoa está fazendo. E isso não é um julgamento, isso é uma consciência que me alerta, que me coloca num estado de abertura, ou seja, eu posso receber toda a informação que existe no universo e essa informação chega para mim, seja ela positiva ou negativa. Tem coisas positivas que chegam e tem coisas negativas que chegam. Se as coisas negativas me chegam e eu tenho a consciência delas e isso não me pesa, é uma conscientização, ok. Então, eu não estou emitindo um julgamento. Não quer dizer que eu tenho que pegar essa minha conscientização e ficar feito um papagaio falando dela o tempo todo. Aí é uma outra escolha. Mas é importante a gente ter acesso às consciências de informação negativa também, porque a gente vai trabalhar com pessoas que não são sempre bacanas, né? Às vezes é num dia, não é no outro, ou às vezes a pessoa realmente tem um comportamento que é desonesto com você. Então, é legal você estar aberto para receber tudo, para que você possa saber quem é honesto e quem é desonesto com você, quem tá te cuidando, quem tá te passando a perna, quem tá te enganando e quem tá, né? Entendeu, Andressa? Então, nem toda frase negativa que a gente pode pensar de uma pessoa é um julgamento, como também, pelo outro lado, nem toda frase positiva que eu posso emitir a respeito de alguém é um elogio.
Porque o positivo pode ser um julgamento também. Se eu colocar você, Andresa, dentro de uma caixinha assim, em que eu digo assim, ai, mas ela é tão boazinha, ela é tão bacana, de uma forma em que eu deseje, tenha expectativa e eu emita essa projeção de que você, por favor, seja sempre bacana comigo, seja sempre essa pessoa boazinha, que vai passar a mão na minha cabeça, mesmo quando eu faço burrada, que vai resolver todos os meus problemas, que são meus e eu não quero resolver, entendeu? Sabe assim? Isso também é uma coisa pesada. Apesar de eu estar chamando você de boazinha, né? Se eu coloco você dentro dessa caixinha apertada, eu tiro também a sua liberdade de ser. Mesmo que seja uma caixinha de cor-de-rosa, tá? Da mesma forma, se eu emito esse julgamento sobre você, ai, ela é tão bacana, e isso é leve pra mim, tá tudo certo. Se é pesado pra mim, então, opa, acho que eu tô passando do ponto aqui, né? Tô passando do ponto com ela. Então, porque a gente tem, eu acho bom falar isso, porque a gente tem uma tendência de achar que o julgamento é sempre negativo. É sempre pro lado negativo, e não é. Às vezes um julgamento positivo, uma expectativa exagerada, positiva a respeito de uma pessoa, ela prende mais a gente do que o negativo, né? Aliás, não é às vezes, né? Porque assim, se você julga que o seu companheiro é a pessoa mais perfeita do mundo, né? E você achou o cara e você tá no relacionamento certo, e às vezes isso pode ficar pesado, porque pode levar para um lado em que você não deixa o cara ser diferente, você não deixa o cara ser espontâneo, né? Né, Fê? A gente amarra o cara no pé da mesa. Vem cá, olha, você tem que me olhar assim, você tem que me fazer carinho assim, o cafuné, ó, só depois da novela e não sei o que, a gente começa a criar muita coisa em volta da pessoa, quando a gente acha que a gente acertou com ela, sabe assim? Esse cara é meu agora, né? E isso pode ser para um emprego, pode ser para outras coisas também. Beleza, gente? Vocês têm perguntas? Se não ficou claro, pode perguntar. É a expectativa que aprisiona a pessoa em um padrão que você desenhou. Sim. E as decepções vêm pesado. Então, por que a gente se decepciona, né, Fê? Porque quando você acha que você acertou no seu julgamento, né, na sua expectativa daquela pessoa, por exemplo, você é um anjo, né? Você é engraçada, você é bacana e tal. Então, eu acho que a Fernanda é bacana, ela é engraçada, ela é 10, né? Então, eu vou ler tarô com ela todo mês agora, porque eu decidi que ela é assim. Pronto. Sempre que eu vou, eu tenho essa expectativa. O que significa isso? Significa que tudo que vier de informação diferente disso, se alguém chegar para mim e falar assim, olha, a Fernanda, cara, não sei, perdeu a mão ali, não tá funcionando, alguma coisa tá dando muito errado na vida dela, eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Por quê? Porque eu tô fechada no meu conceito de que a Fernanda sempre vai resolver a minha vida lá no tarô. Eu não vou ouvir se tiver outra coisa, porque a coisa que é dissonante, que não bate com a minha expectativa, eu ignoro, eu desprezo, eu não tô aberta para ouvir. Então, quando você acha que uma pessoa é a pessoa certa para você, quantas mulheres casam com caras que são caras bacanas, daqui a pouco o cara bate, é desonesto, ele tá roubando o sócio na empresa, ela tem que sair correndo do país porque o cara aprontou, né? Eu conheço uns casos assim bacanas, né? Foge do país porque a situação tá feia. Então, o cara tá aprontando ali debaixo dos seus olhos, mas você não consegue enxergar. Porque você definiu que o cara é aquilo. E toda informação diferente você descarta, né? Deixa eu ver o que a Emília tá falando aqui. Mas se forem assim, a pessoa só faz merda, isso reflete em você. Somos espelhos do outro. Sim, a gente é espelho do outro. Também concordo com você. E aí a gente tem que ver o que a gente vai trabalhar, né? O que a gente vai trabalhar na gente, mas não é no outro que a gente trabalha.
falar do outro, das coisas que ele faz errado, não resolve o meu problema. Não muda aqui dentro, né? Se eu tô enxergando só coisas negativas, por exemplo, no outro, eu tenho que parar e me olhar. Eu tenho não, né? Enfim, se eu quiser, né? Se eu tiver essa vontade de entrar por esse caminho, de me autoconhecer e ser uma pessoa mais bacana, melhor, mais leve, né? Mais iluminada, eu vou entrar por um caminho de autoobservação que vai, às vezes, precisar de ajuda, né? De um terapeuta, psicólogo ou não. Porque na autoobservação mesmo a gente consegue resolver muita coisa. Mas a expectativa, ela tem esse dom de fechar um pouco as nossas antenas, né? Ela tem esse dom de fechar as nossas antenas e a gente fica mais vulnerável no sentido de não perceber as coisas estranhas que estão chegando. Porque, não, o cara é sempre bacana, então, o dia que ele puxar seu tapete, minha filha, vai ser aquele susto, né? Ou esse cara é sempre um malvado, né? E o dia que ele quer te dar um presente e você não aceita, porque você acha que tem alguma coisa errada nisso. Ele não pode mudar. Você não consegue aceitar uma bondade de uma pessoa que você já definiu, né? Que não é uma pessoa bacana. Então, esse é um tema que eu queria estar falando já há algum tempo. A gente falou, né, Fê, no segundo dia do programa dos 21 dias de transformação, que foi no começo da quarentena, e aquele programa não ficou gravado. A gente fez uma live juntas, Fê, vamos fazer outra, Fê? E cada vez mais que essa quarentena se estende, né, mais a gente tem vontade de dar uma lidinha no tarô, né, pra ver o que tá acontecendo, né, Fê? Então, gente, se vocês quiserem saber do futuro, falar com a Fernanda aí, que ela sabe tudo. Fernanda Arjona, taróloga. É isso, tem mais algum comentário? Cidinha, pode chamar a Fê, ela lê por Skype, WhatsApp, do jeito que você quiser e olha, é porreta, viu? É boa pra caramba, né? Então, vamos lá? Vamos marcar outra, sim. Vamos marcar outra, porque o tempo passa e a ansiedade da galera às vezes vai aumentando, né? E a gente pode trazer uma contribuição de dar uma olhada nesse Brasil, ver como é que ele tá, dar uma olhada aqui em São Paulo, na saúde e nas perspectivas pro ano, né? Para negócios e tudo mais. Cidinha, liga pra ela. Se quiser o WhatsApp dela, me fala, eu te mando. É isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Vamos lá, Fê. Então tá bacana. Amanhã é sexta, teoricamente seria feriado, mas não é, né? Aqui em São Paulo, em outros lugares sim. Então a gente continua trabalhando de boa, ok? Se vocês aí quiserem atendimento presencial, tá tudo esterilizado naquela sala. Até as aranhas. Tadinha das aranhas. Isso, Fê. Vamos dar uma geral pro segundo semestre, né? O primeiro basicamente já foi. Né? Gente, que ano diferente, né? Que ano diferente. Eu tava vendo meu post de final de ano, começo de 2020, e eu escrevi nele assim, 2020, o melhor ano da sua vida. É diferente esse ano, né? É o melhor. Aí, recente eu vi um que falava assim, não delete o ano em que você despertou. É bem bacana, né? Porque o que tá mexendo nas estruturas deste planeta não é fácil. Agora, mexer forte nas estruturas sempre gera desconforto, gente. Então, por favor, não gerem demasiadas expectativas sobre as coisas que podem acontecer esse ano e as que podem não acontecer esse ano, né? Em relação a pessoas, negócios, dinheiro e tudo mais. Porque as nossas expectativas, elas vão engessar e a gente não vai enxergar. Se eu tenho a expectativa que eu vou voltar a trabalhar a todo vapor e isso não acontece, né? Eu vou estar criando um problema para mim. Então, vamos viver um dia de cada vez e entrar no poder do agora, que é a única coisa que a gente tem de verdade. É a única coisa que a gente tem, é agora.
né? E a gente dá uma espiadinha no futuro para se preparar, mas não para deixar isso engessar a nossa expectativa a respeito dele. Mesmo que a Fê diga que em setembro tá tudo em paz, tudo funcionando, ou que tá tudo errado, né? A gente tem que criar esse futuro da forma que a gente deseja. Certo? Então, vamos embora. Amanhã estamos aqui de novo. Beijo no coração de vocês. E daqui a pouco eu vou fazer um upload desse vídeo aqui. Beleza? Tchau, Fê. Tchau, Cristina. Tchau, Cidinha. Quem mais tá aqui? A Graziela. Ai, um monte de gente. Ó, Emília. Marcela. Marcela, a gente precisa conversar, né? Então tá bom. Um beijo. Até amanhã.